dissemos agora, o Supremo começa a julgar a prisão do Vorcaro. A análise cercada de expectativa, já que a segunda turma tem apenas 4 ministros agora para votar, o que pode causar um empate. Eu lembro a você que Dias Toffoli se declarou suspeito, portanto, não vai participar da votação. E para a gente entender um pouco sobre a repercussão disso e os danos da imagem do Supremo, o que o Supremo pode sofrer com isso, o Contexto recebe agora o advogado e professor de Direito Constitucional da Unicamp, Maurício Randes. Doutor Maurício, obrigada pela gentileza de falar conosco aqui na sexta-feira, de separar um tempinho para explicar para a gente um pouco da parte jurídica de tudo isso, da repercussão dentro do Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia, obrigado por participar aqui com a gente. Bom dia, Neila, bom dia, Felipe. Essa nossa audiência é maravilhosa. Eu penso que esse é um daqueles julgamentos em que o Supremo está definindo a sua própria história. Por que eu faço essa afirmação superlativa? É porque o Brasil todo está acompanhando esse episódio desta organização criminosa do Master, liderada por Daniel Vorcaro. Poderosíssimo, operava com capangas, inclusive praticando ameaças físicas aos adversários ou obstáculos. Se este homem for liberado pelo Supremo Tribunal Federal para voltar à sua residência, estará sendo subvertida a Constituição e a legislação processual penal, que diz que a prisão preventiva, Neila, ela deve ser decretada pelo Poder Judiciário para garantir a instrução penal. Ora, se este homem poderoso, que comanda uma gangue que não tinha apenas o sicário que se suicidou, mas que tinha outros elementos criminosos à sua disposição. Se esse homem volta para o conforto e para a estrutura da sua mansão, ele vai operar a obstrução da investigação e da persecução criminal. Portanto, o Brasil sabe disso. E se esses votos, digamos que fiquem empatados 2-2, isso significaria a liberação dele. E a opinião pública brasileira está atenta e não concorda com isso. E o Supremo, mesmo assim, no intuito de autoproteção ou de proteção de alguns aliados que ele possa ter, resolve liberar o Vorcaro, o Supremo está se destituindo do seu poder de fazer a instrução criminal e conduzir o processo. Portanto, essa pesquisa hoje que saiu da Genial Quest ontem já mostra a deterioração da legitimidade do Supremo perante a sociedade, né? Se o Supremo, diante desses números de perda de credibilidade vertiginosa, ainda ousa colocar o Daniel Vorcaro na sua residência, liberando-o do cárcere, essa imagem do Supremo vai se deteriorar ainda mais. E Neila, Felipe, todos nós sabemos, qualquer república precisa de um poder judiciário. Quem diga a última palavra em matéria constitucional. E se esse órgão, que é o Supremo Tribunal Federal, está desmoralizado, as instituições como um todo vão padecer. Isso seria algo muito negativo para o Brasil. Se vocês me perguntarem, você acha que o Supremo vai chegar a este ponto? Eu prefiro achar que o voto do ministro André Mendonça tende a fazer maioria nesta turma do Supremo. Espero. Bom, se os ministros te decepcionarem, doutor Maurício, se houver um empate, por exemplo, e esse empate beneficiar Daniel Vorcaro, o que acontece em seguida de acordo com a lei? Ele é liberado, ele vai viver a vida na rua, ele vai para casa, ele usa tornozeleira eletrônica. O que acontece de acordo com a lei caso os ministros te decepcionem e Daniel Vorcaro seja solto da penitenciária federal aqui de Brasília? Nós temos 3 votos para acompanhar, não é? O de Luiz Fux, que todos acham que votaria pela manutenção da prisão preventiva, os votos de Cássio Nunes e de Gilmar Mendes. Eu quero crer que esses ministros que faltam votar não votarão pela absolvição. Não que eu confie na idoneidade deles, mas acho que eles estariam dando um tiro no pé, cometendo quase que um suicídio institucional. Se eles cometerem o suicídio institucional, o Daniel Vorcaro ficaria com uma prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, proibido de usar a internet, proibido de se ausentar, porém,
nós sabemos que uma prisão domiciliar de um homem poderoso, um verdadeiro gangster, o chefe de uma organização criminosa, ele teria muitos poderes e ele poderia operar a obstrução do curso da ação penal a partir do seu domicílio, mesmo que fosse decretada a alternativa. Ele seria liberado da prisão, mas cumpriria a prisão domiciliar com essas restrições. Mesmo com essas restrições, Neila, eu penso que ele teria amplas condições de obstruir a ação penal que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Felipe, queria que você participasse da nossa conversa com o Dr. Maurício. Bom dia, doutor Maurício, tudo bem? Prazer estar contigo aqui no Contexto Metrópole. Você falou um ponto que eu acho que é o ponto principal, né? O Supremo Tribunal Federal ele está realmente em xeque perante a sociedade, né? A sociedade está cansada, né, de ver esses conchavos, né, institucional dentro do Supremo Tribunal Federal e uma decisão, né, favorável à soltura do Daniel Worcaro e contra, né, o relatório, a decisão do André Mendonça, sob de dúvida, a sociedade vai ficar perplexa, né? Até porque quando você pega o Código de Processo Penal, todos os itens lá estão preenchidos que justificaria a prisão preventiva do Daniel Worcaro. A minha pergunta para você vai no seguinte sentido: você não vê, por exemplo, que esse julgamento virtual também é um problema, né? Eu não sou uma pessoa que gosta e que acha que a TV Justiça foi algo bom no Brasil, né? Mas o fato de não ter debate entre ministros do Supremo Tribunal Federal, né, não ter discussão, né, que faça realmente uma decisão do plenário efetiva e mais robusta, né, na minha opinião, é o caminho que deveria ser esse julgamento. Deveria ser realmente julgamento com debate entre os ministros. Então, eu sinto que o julgamento virtual impede essa troca de ideias, essa troca de debate, os ministros poderem refazer o seu voto, né? Reanalisar suas ideias. Como é que você vê esse julgamento virtual, nesse caso concreto? Vejo como você, meu caro Felipe Martins, como um absurdo. Um processo desse, que mexe com a opinião pública nacional, que é decisivo para os rumos da jurisdição constitucional, que afeta de modo substancial a credibilidade de uma instituição importante como o Supremo, esse julgamento jamais poderia ser feito no escondidinho. O escondidinho do processo virtual fica parecendo para a opinião pública que é um arrumadinho. Então, esse julgamento, se há um julgamento que deveria ser transmitido pela TV Justiça, também tem restrições. A TV Justiça ela não pode ser indiscriminadamente usada como está sendo usada pelo atual Supremo Tribunal Federal, mas este caso requer transparência, porque esse caso mexe com toda a opinião pública, mexe com as instituições financeiras, mexe com a jurisdição e a jurisprudência que daqui para frente vai ter que ser obedecida para outros líderes de organizações criminosas. Se esses privilégios forem concedidos a Daniel Worcaro, por que é que o Supremo depois não vai ser cobrado a conceder os mesmos privilégios aos chefes de outras organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital ou o Comando Vermelho? Então, esse caso requer, sim, transparência. Em segundo lugar, Felipe, eu penso, como você, que a instalação de um julgamento em sessão presencial, ela permite uma decisão mais aprofundada, porque aí sim poderia haver o debate deliberativo. Existe toda uma teoria, né, no direito constitucional, na ciência política, sobre a democracia deliberativa e sobre o método deliberativo nos colegiados do Poder Judiciário. E o método deliberativo implica que a pessoa pode entrar no debate com uma posição, se convencer com os argumentos dos outros integrantes do colegiado e daí resultar uma solução que pode até nem coincidir exatamente com a posição originária de quaisquer dos membros do colegiado. Isso só pode haver com o debate colegiado, presencial, à luz da metodologia da democracia deliberativa. Esse voto em que cada ministro simplesmente deposita no site o seu voto previamente preparado, muitas vezes preparado no gabinete com os assessores, ele não permite a democracia deliberativa do colegiado. Portanto, no mínimo, este método empobrece a qualidade da decisão. Mas o pior ainda é que ele sinaliza para a sociedade um arrumadinho no escondidinho. Não deveria ter sido feita a opção pelo plenário virtual. Se há um caso que merece
o plenário presidencial é esse do ex-banqueiro, chefe de organização criminosa, Daniel Vorcaro. Agora, doutor Maurício, vamos contextualizar para quem está nos assistindo poder entender de que fato esse julgamento acontece no judiciário. Ok, Daniel Vorcaro pode ser solto, Daniel Vorcaro pode ser preso. Esse caso específico que tramita no judiciário, ele sendo solto ou ele sendo preso, esse caso porque o que aconteceu é um absurdo. De banco, a gente está falando aqui de lavagem de dinheiro, a gente está falando aqui de um banco que conseguiu pegar dinheiro de pessoas que investiram o seu dinheiro em carteiras podres, ou seja, a gente está falando de um outro processo aqui à parte, além da vida pessoal de Daniel Vorcaro. Esse outro processo aqui, como é que ele anda na justiça à parte? Porque tem o CPF Daniel Vorcaro e tem essa ação na justiça. Como é que essas duas coisas andam diferentemente no judiciário? Tanto o Daniel Vorcaro como os outros dirigentes, como o seu cunhado Fabiano Zettel, cometeram crimes, como você menciona nele, que atingiram a economia popular. Cometeram crimes contra as instituições financeiras. Então, existe a responsabilidade criminal dos dirigentes do Master, e não apenas Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, mas todos os outros dirigentes da instituição financeira praticaram crimes contra a economia popular, crimes contra a organização popular, a organização financeira, contra as instituições financeiras, crimes de corrupção. Esses crimes são objeto de uma responsabilidade pessoal no âmbito penal. E você foi muito feliz, Neila, ao levantar o problema que outras responsabilizações precisam ser apuradas pelo Poder Judiciário. A responsabilidade civil, portanto, é da pessoa física, dirigente, mas é também das pessoas jurídicas, porque isso era um conglomerado que praticava crimes contra as instituições financeiras e contra a economia popular. Então, é preciso fazer a responsabilização, porque essas instituições precisam ter os bens bloqueados, os seus dirigentes precisam ter os bens bloqueados, para, na medida do possível, ser feito o ressarcimento às pessoas que investiram. Pegue o caso, Neila, por exemplo, do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que teve um prejuízo aí de 60 bilhões. Esse FGC ele é administrado, ele é feito com contribuições das demais instituições financeiras. E tem recursos que são dos depositantes, dos mutuários, das pessoas físicas e jurídicas que utilizam aquele sistema financeiro. Então, não só os bancos são prejudicados quando o fundo garantidor toma um rombo de 60 bilhões, como os investidores, os aplicadores nesses bancos. Então, você está muito certo. A responsabilização civil tem que ser perseguida perante o Poder Judiciário para, no mínimo, atenuar o prejuízo que foi causado por essa organização criminosa liderada por Daniel Vorcaro. Olha, enquanto a gente está conversando, o ministro Luiz Fux também depositou o voto dele e vota da mesma forma como o ministro Mendonça, para manter a prisão de Daniel Vorcaro. Felipe, se tiver mais uma pergunta para o doutor Maurício, que ele precisa, está com o tempo corrido, mas mais uma pergunta ainda dá tempo. Estamos sem o áudio do Felipe, produção. Comentário agora sobre esse voto. Basta mais um voto, né, para consolidar a manutenção da prisão de Vorcaro. Isso. Faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Então, espero que um desses dois ministros, ao menos, vote pela manutenção do relatório de André Mendonça e, portanto, mantendo na prisão Daniel Vorcaro. Esperamos. Eu acho que a sociedade e a comunidade jurídica brasileira esperamos isso. Felipe, por favor. Até porque, né, para a sociedade, se houver alguma mudança, né, da prisão do Daniel Vorcaro, vão achar que o sistema venceu, né? Mais uma vez o sistema venceu. E a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Até que ponto você acha... Esse processo iniciou, vou lembrar, na primeira instância, e por conta de uma manobra do Toffoli, foi avocado e subiu para o STF, né?
o quanto você vê a regularidade desse processo para o Supremo Tribunal Federal e se você vê possibilidade desse processo voltar para a primeira instância em algum momento. Eu acho que pode voltar em algum momento, porque o que justifica, você lembrou bem, Felipe Martins, esse processo está na competência do Fórum Especial do Supremo Tribunal Federal, é para aquelas pessoas que têm prerrogativa de função, prerrogativa de fórum por função. O argumento que foi usado lá por Toffoli, que hoje já se sabe, era um ministro que estava tentando proteger o Master, porque a sua família e ele próprio tinha negócios com o Master. Então é algo muito grave, porque a família de 2 ministros estava na folha de pagamentos desta organização criminosa. Eu acho até, Felipe, Neila, eu vou mais adiante, eu acho que tanto o Dias Toffoli como o Alexandre Moraes perderam as condições não só de atuar neste processo, mas perderam as condições de continuar no Supremo Tribunal Federal. Escrevi outro dia um artigo até defendendo que eles, a bem da própria instituição, eles deveriam pedir o boné. Se eles não pedissem, como até agora não pediram, eu penso que o Supremo deveria abrir uma investigação interna. Se o Supremo não abrir uma investigação interna, esse caso fatalmente vai bater no Senado Federal. E nós sabemos que um processo de impeachment do ministro da Suprema Corte no Poder Legislativo causa traumas que são muito profundos e duradouros. Então, o melhor que poderia haver para as instituições e para o próprio Supremo era se os ministros Dias Toffoli e Alexandre Moraes, que perderam as condições de continuar ministros, pedissem exoneração do honroso cargo que eles não estão honrando ao agirem dessa forma. O fato do ministro Alexandre Moraes ter tido uma atuação muito importante e correta na questão do julgamento do ex-presidente e dos generais golpistas não lhe dá o direito de permanecer com a sua família com um contrato de 129 milhões de reais, porque a opinião pública está dizendo, com razão, que a família do ministro, portanto o ministro se beneficia de pagamentos feitos por essa organização criminosa. Então eu penso que esses 2 ministros, inclusive, perderam a condição de continuar ministros do Supremo Tribunal Federal, Felipe. Muito bem, doutor Maurício, agradeço demais a gentileza de tirar um tempinho aí da sua sexta-feira para explicar para a gente, para fazer essa análise aqui para nós e para a nossa audiência. Muito obrigada, excelente final de semana para o senhor. Eu só queria acrescentar isso, que esse processo pode sim voltar para a primeira instância, porque o argumento do ministro Dias Toffoli para manter no Supremo é que teria uma menção a um deputado, o deputado Antônio Carlos Bacelar, da Bahia, e não se confirmou qualquer outro indício sobre participação nessas fraudes desse deputado. Então, fica a questão processual, né, que Felipe Martins lembrou, pelo processo penal, pelas regras do processo penal, esse processo não mais deveria sequer continuar no Supremo Tribunal Federal. Pode, em algum momento, isso ser constatado e o processo ser desaforado para ser remetido à primeira instância, por onde, aliás, como lembrou Felipe, o processo teve início. Muito bem, seguimos acompanhando, doutor Maurício. Obrigada mais uma vez. Abraço forte.